Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro, e nós vamos falar aqui das doenças degenerativas da retina. Então, você fica ligado, e se você quer fazer uma pergunta, já pode ir fazendo, porque a nossa central de atendimento, é claro, já está funcionando. Os telefones 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65. E o nosso fax 0 operadora 11 50 51 34 68, tá? Estou esperando a sua pergunta sobre as doenças degenerativas da retina, né? Bom, eu quero falar aqui de uma coisa que acabou de acontecer. Acabei de receber um livro aqui e antes do programa começar, eu já comecei a ler e já não consegui largar e já estava lendo aqui sobre cigarro e não sei o quê. Olha que bárbaro. É o Manual do Proprietário do Coração, ó, tá aqui. Do Maurício Van Gatten, que é um médico, né, que você conhece, já esteve aqui com a gente, um cardiologista super legal lá da USP. Mas esse livro é bárbaro, é o Manual do Proprietário do Coração, assim, trata o teu coração que nem você trata o seu carro, que você vai viver muito. Super legal, da Sumos Editorial. Obrigada, Sumos, por ter me mandado esse livro bárbaro. Vou ler, sem dúvida, hoje mesmo. Bom, quer escrever para mim? saudefeminina@redemulher.com.br é o nosso endereço eletrônico, mas você pode usar também o correio. Aí, Rede Mulher, Saúde Feminina, Avenida Miruna, 713, o nosso CEP é 040 84 002, São Paulo, SP, tá? Você sabe que eu respondo sim a todas as nossas comunicações. Vou te contar o que aconteceu dia 25 de setembro. Em 1960, lembra que ontem eu também fiz uma efeméride, 24 de setembro, e também era 1960, você lembra? Em 1960 morreu Emily Post. Sabe quem era ela? Ela era a maior autoridade em etiqueta. O que ela dissesse era lei, né? Assim como no Brasil nós tivemos há muitos anos atrás o Marcelino de Carvalho, né? Que o que ele dissesse que valia na etiqueta, todo mundo seguia. E hoje a gente tem, por exemplo, a Cláudia Matarazzo, aquela jornalista que você conhece, é claro, né? Que também dita muita regra social. A Emily Post foi assim, a rainha do comportamento social na América, né? Ela começou a publicar os seus livros em 1904, mas primeiro ela publicou livros de ficção. Em 1922 só é que ela publicou seu primeiro livro sobre etiqueta e aí foi aquele sucesso assim absoluto, daí não parou mais. Aí ela foi para o rádio, para o jornal e passou mesmo a ser a autoridade absoluta em etiqueta. Emily Post nascera Emily Price em 3 de outubro de 1873 e morreu, como eu já disse, em 25 de setembro de 1960, aos 76 anos de idade. Então tá aí a lembrança de Emily Post para nós, né? Bom, tá na internet? Já foi no nosso site? Já viu que ele tá novo, diferente, muito mais fácil de navegar? www.redemulher.com.br é o endereço do site da Rede Mulher. Muda todos os dias, é claro, né? Como muda a nossa programação. Tem tudo que você quer saber, tem links lá, tem link para você ir para o meu site também. Ah, e agora também estou escrevendo no site da Rede Mulher. Tem artigo meu, toda semana muda, sobre a condição feminina. E link para o meu site você já conhece, www.isabelcomsvasconcelos.com.br. Polêmica de menstruar ou não, links para outros sites de saúde, né? Programação de saúde feminina da semana inteirinha. Bom, para falar sobre doenças degenerativas da retina, eu estou recebendo hoje pela primeira vez no Saúde Feminina, com muita alegria, doutora Juliana Ferraz Salum, que é oftalmologista e chefe do setor de retina da Escola Paulista de Medicina, a nossa Universidade Federal de São Paulo. Não vou acostumar nunca, doutora, vai ser para mim, vai ser Escola Paulista de Medicina até morrer. E estou aqui também com muita alegria com o doutor Paulo Augusto Colasso Monte Alegre, que é psicólogo. E eu tenho hoje, embora seja quarta-feira e não sexta, uma convidada especial, que é a Maria Júlia Araújo, que é presidente do Grupo Retina São Paulo, não é? Que é uma associação, é nova essa associação, né, Maria Júlia? Em São Paulo a associação está com 3 anos, mas ela já existe no Rio de Janeiro e a gente já faz parte no Rio de Janeiro há 11 anos.
Pois é, eu acho super importante que existam associações assim, de pacientes, né, como essa, e que, puxa vida, todo mundo se ajuda e todo mundo supera melhor os problemas quaisquer, né, da saúde. Então, parabéns para vocês da Associação Grupo Retina São Paulo. Bom, doutora Juliana, por que tem degeneração na retina da gente? O que é isso e como é que acontece? Existem mais de um tipo de degenerações na retina. O tipo ao que o Grupo Retina se destina a dar um suporte maior é o grupo das doenças degenerativas de origem genética, onde a pessoa nasce com uma visão normal e por um defeito genético tem uma perda precoce de visão. É o que acontece na retinose pigmentar, na doença de Stargardt ou na distrofia de Cones, por exemplo. E existem outras degenerações que aparecem mais com a idade, como a degeneração macular relacionada à idade, onde há um desgaste senil. DMRI. Exatamente. Da idade, né? Mas diabetes também faz isso, não faz? Ou faz outra coisa? Não, a diabetes entra no grupo das doenças vasculares da retina, né? Porque o comprometimento é um desgaste que a diabetes faz principalmente na parte vascular e altera a estrutura da retina. Também há uma degeneração, mas a causa é diferente. É por outra causa, né? Uma causa vascular, então. Exato, o dano vascular que os vasos da retina sofrem pela alteração metabólica da diabetes. Pois é. Agora, essas doenças degenerativas de origem genética, em que proporção elas acometem as pessoas? A incidência da retinose pigmentar, por exemplo, é 1 para 4.000 pessoas. A degeneração macular relacionada à idade, que é esse desgaste mais senil da retina, ele é mais frequente na população geral, principalmente na população branca, que tem um desgaste com a luz solar mais acentuado. Tem idade para acontecer isso? A retinose pigmentar pode aparecer bem precocemente, ou a doença de Stargardt. Pode aparecer na idade do adulto jovem, ou mesmo alguns sinais já na infância. E esse desgaste, dependendo do tipo de retinose pigmentar, pode ser um desgaste mais rápido ou mais lento. Isso dependendo mais ou menos do gene alterado em cada família. Agora, tem como evitar? A gente tenta estudar modelos para minimizar a progressão na parte de controle da parte de suplementação vitamínica, mas não existe muito que seja feito atualmente para se bloquear essa progressão, principalmente no caso da retinose pigmentar. Então, tem muito estudo, a terapia genética já está começando a ter protocolos de pesquisa que já mostram alguma viabilidade de resultado prático, mas ainda é pesquisa, ainda não está disponível para ser usada clinicamente, né? Então, ainda a gente tem que trabalhar muito em busca dessa pesquisa. Para a degeneração macular relacionada à idade, não. Nessa, você tem duas formas. Uma forma onde há uma progressão lenta, uma perda lenta da visão, que a gente vai acompanhando. Recomenda-se que a pessoa não fume, que a pessoa tenha uma proteção solar, principalmente com filtros de luz ultravioleta, para que se detenha um pouquinho essa progressão. Já a degeneração na forma exudativa, onde tem uma membrana neovascular, existem tratamentos para bloquear a progressão dessa membrana neovascular na área central da retina, para tentar minimizar, deixar o dano o menor possível. E tem cura? Tem controle. Cura completa é difícil nesse grupo de doenças da retina. Realmente é por isso até que a gente tem esse trabalho em conjunto com o Paulo, porque a reabilitação é muito importante nesse tipo de problema. Reabilitação. Como é a reabilitação, Paulo? Olha, Isabel, é um tema bastante amplo, a reabilitação para esse grupo. Como a doutora Juliana estava comentando, existem vários tipos de perda visual causada geneticamente. Então, de acordo com cada tipo de degeneração, com cada tipo de perda visual,
passa a ser necessário um tipo de intervenção. Por exemplo, a retinose pigmentar mais típica, ela afeta a visão periférica, que é a visão que serve para a gente se locomover, para a gente não esbarrar nos objetos. E essa perda gradual da visão periférica passa a gerar dificuldades na pessoa afetada de locomoção. Inicialmente ela tropeça muito, ela corre riscos, por exemplo, de cair em buracos, porque ela não está enxergando na parte em volta. Ela começa a enxergar cada vez mais com uma visão tubular. Então, para esse caso, por exemplo, é importante se pensar numa reabilitação para locomoção. Aí passa a ser importante o uso de uma bengala, uma série de atividades. Outros casos em que é afetada a visão central, a pessoa passa, por exemplo, a ter uma dificuldade de leitura. Nesse caso, existe uma série de recursos que vão permitir que a pessoa volte a ler. Sejam recursos de ampliação, a pessoa continua usando a visão, usa um material ampliado, ou então até recursos de informática, uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas para essas pessoas. Mas é muito variável, é muito amplo esse campo de reabilitação e eu acho que é interessante a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Ok, nós vamos fazer isso, mas você sabe quando, né? Depois daquele intervalinho aqui pela sua Rede Mulher de televisão. A gente volta exatamente em 3 minutos e 32 segundos. Não saia daí. Mestre Cuca, quer uma receita diferente? Então reúna todos os ingredientes, misture com bom humor, tempere tudo com muita descontração e dê uma pitadinha de reverência. Essa é a receita perfeita do Mestre Cuca. Alan Villa traz até você as delícias da culinária de uma maneira muito original. Venha conhecer todos os segredos do Mestre Cuca. Hoje, 7h30 da noite. Mestre Cuca. Oferecimento. Momento Mágico Visa. Vai ser fácil ganhar dinheiro assim. GE. Porque fogão se escreve com 2 letras. Faça o seu pedido. Peça Patitas Perdigão, tradicional queijo ou pizza. E Teflon. Receita de saúde. O que você acha de pagar aluguel? Realmente é a pior coisa que possa existir. E não tem retorno nenhum. Porque esse aluguel que eu pago, eu poderia estar investindo hoje no que é meu. É isso mesmo. Aluguel é um dinheiro jogado fora. A casa própria era um sonho para muitos. Agora, através de um programa de compra vinculado a um título de capitalização, você realiza o sonho da casa própria de uma maneira super fácil e garantida por uma empresa do Grupo Sul América com mais de 107 anos de tradição no Brasil. Ligue agora, 3141-1100. Sem consulta ao SPC ou Serasa, sem fiador, sem análise de crédito. E você ainda tem 8 chances de sorteios ao mês para antecipar a compra da sua casa própria, com parcelas que cabem no seu orçamento hoje e sempre, porque são parcelas fixas anualmente, sem intermediárias, a partir de R$ 150 ao mês. Pare de sonhar e comece a realizar agora mesmo o sonho da sua casa própria. Ligue 3141-1100. Domo arigatou gozaimasu. Imigrantes, Rodoanel, Casas Populares, Linha 5 do metrô, Governo para as Pessoas, Geraldo Alckmin, governador. Vem aí, Direito de Sonhar. Quer uma dica para escolher o melhor governador? Tá aqui, ó, Cabreira. Esse é sério e competente. Obrigado, Ratinho. Eu quero assumir um compromisso com o seu público para trabalhar por São Paulo, gerando mais empregos e combater a violência. É isso aí, governador Cabreira. Vamos lá. Vota Brasil, chegou a hora. Se no dia da eleição você não estiver na cidade onde vota, você tem que justificar sua ausência. E para justificar, procure qualquer sessão eleitoral ou posto de justificativa das 8 às 17 horas. Leve o formulário já preenchido com o número do título de eleitor e documento de identidade. Você não paga nada, nem o formulário e nem a justificativa. Voto é decisão. É Brasil no coração. Personal Trainer.
Uma academia dentro de sua própria casa. Entre em forma com Mariana Dibi. Alongamento, localizada, aeróbica. Sempre uma atividade diferente em uma aula especial. Você não vai conseguir ficar parada. Cuide do seu corpo, entre no pique e pratique saúde com o seu personal trainer. Hoje, 6 da tarde. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre doenças degenerativas da retina. Estou aqui com muita alegria com a doutora Juliana Ferraz Salum, que é oftalmologista lá da Escola Paulista de Medicina, e com o doutor Paulo Augusto Colasso Monte Alegre, que é psicólogo. E estou também, e é também fundador do grupo, não é? Do Retina Sim, eu São participei Paulo, do né? início. Isso, e estou também com a minha convidada especial de hoje, Maria Júlia Araújo, que é presidente do grupo Retina São Paulo. É para dar o telefone? Pode dar. Posso dar? Será que é esse aqui? Isso. É melhor você dar, eu não tenho certeza se é esse que está no meu roteiro. 6979? Não. Não. É 5031 3015. 5031 3015. Isso. Então, as pessoas que tiverem esse tipo de problema de doenças degenerativas da retina, quiserem se associar ao grupo, qual é o procedimento? Elas ligam então para esse telefone e aí a pessoa vai dar algumas informações de como que funciona o grupo e vai fazer uma ficha de cadastro, e ela estando cadastrada no grupo, ela sempre vai estar recebendo informações atualizadas de como estão caminhando as pesquisas, de como que vai caminhando o trabalho do grupo. Que bom, né? E aí um apoia o outro, aí vão ter reuniões? A gente vai tendo reuniões, a gente procura estar sempre marcando reuniões com as pessoas afetadas, para que as pessoas vivenciem as dificuldades, porque as doenças degenerativas da retina, elas eram tidas, hoje para mim não vejo mais como tão raras, mas elas eram tidas como doenças raras. Então as pessoas que tinham essas doenças, elas se sentiam meio isoladas e solitárias dentro da própria doença. Então, poxa, mas só eu que tenho essa doença e não tinha com quem dividir, né, determinadas preocupações, determinadas ansiedades, até como que o processo da doença pode estar evoluindo, porque cada pessoa tem uma evolução diferente. Então tem aquelas pessoas que têm uma evolução mais rápida, aquelas que têm uma evolução mais lenta. E mesmo as dificuldades, poxa, mas eu tropeço, as pessoas me estendem a mão e eu não vejo, o meu vizinho acha que eu sou antipática porque um dia eu cumprimento, outro dia eu não cumprimento, algumas pessoas acham que eu sou esquisita porque hora eu vejo, hora eu não vejo. Então, quando as pessoas descobrem que tem um grupo que, além de estar passando informações científicas, tem pessoas que vivem as mesmas coisas que elas vivem, elas ficam se sentindo menos só, e aquilo a gente percebe que faz muito bem para as pessoas. Fora os encaminhamentos que a gente tem possibilidade de estar dando nessa questão que o Paulo falou, da questão de reabilitação, como eles podem estar buscando os institutos que têm essa reabilitação. Ótimo, tá vendo? Informação e apoio mútuo para você. 5051 3015 é o telefone. 5031, obrigada, Paulo. 3015, desculpa, minha amiga. 5031 3015 é o telefone do grupo Retina São Paulo para você, né? Agora, para fazer a sua pergunta, o telefone é outro. 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 e o fax 50 51 34 68. Doutora Juliana, como é que a gente percebe? Quais são os sintomas dessas doenças? Como é que a gente percebe que a gente está começando a ter uma doença dessa? Afinal, a incidência, né, Maria Júlia, não é tão baixa. Se é 1 para 4 mil na retinose pigmentar, não é tão baixo assim, não é tão raro assim, né? Não é tão rara. Pois é. Como é que a gente percebe? Bom, as queixas podem ser variadas, mas uma das queixas iniciais é uma baixa de visão noturna. De dia a pessoa consegue ter uma visão satisfatória, um campo de visão relativamente amplo, mas à noite ele tem uma constrição, é como se ele enxergasse mais a área central e não visse tanto na área periférica. Então ele esbarra mais à noite, ele tem maior dificuldade de locomoção à noite.
Pode aparecer, como eu falei, na infância ou na fase de adolescente ou jovem adulto. Isso pode caminhar por uma dificuldade de visão periférica mais acentuada, que pode acontecer até durante o dia também, deixando o campo de visão mais tubular, como se a pessoa enxergasse apenas por uma ilha de visão central, o que dificulta muito a parte de locomoção. Então, às vezes, ele não vê um objeto grande do lado, mas ele consegue enxergar, consegue ler uma letra em frente, pequenininha. Pode acontecer de você não perceber que você está perdendo essa visão periférica? Pode. Em geral, essa perda ela é assintomática, você não percebe tanto. Então, é uma pessoa que é dita, como a Júlia falou, como um atrapalhado, que esbarra mais nas coisas, né? Tropeça muito em objetos, mas como a visão de frente está boa, você pode medir a acuidade visual numa tabela de letras e a visão está boa. Algumas vezes a visão central pode estar cometida, mas em geral na fase mais avançada do problema. Agora, outros tipos de degeneração, como a doença de Stargardt e a degeneração macular relacionada à idade, aí é o inverso. A periferia está preservada e a área central, que é a área macular, que é a área central da retina, é que é mais comprometida. Então é como se a pessoa visse um escotoma, uma mancha, ou se não mais embaçado na visão central. Então, é um paciente que se queixa de baixa de visão central. Tá? E as formas de trabalhar a reabilitação também são diferentes em função de se a perda é periférica ou se a perda de visão é mais central. E, Paulo, esses trabalhos todos de reabilitação, que você disse que existem muitas coisas para falar e tudo, eles têm resultado efetivo? Realmente as pessoas conseguem melhorar? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a pessoa tendo uma capacidade de superar as dificuldades iniciais para buscar esse tipo de ajuda, o resultado é muito efetivo, é muito visível. E aí entra esse aspecto da dificuldade inicial, que eu acho que é importante a gente observar, porque as pessoas afetadas por essa condição, em casa muitas vezes estão passando por essas dificuldades iniciais. Por exemplo, o uso de uma bengala não é uma coisa fácil para quem está com esse tipo de dificuldade. A pessoa sofre muitas vezes vergonha, essa exposição social em relação à sua condição é muito difícil no início. Isso a gente tem visto em praticamente todos os casos, existe esse sofrimento inicial, essa vergonha inicial. E conforme a pessoa vai se habituando, ela vai procurando esse apoio, vai procurando esses serviços, ela vai se estruturando e vai transformando essa forma de ver a sua condição, supera geralmente essa vergonha e, por exemplo, no caso da locomoção, ela passa a ter esse benefício de uma locomoção segura e independente. É muito comum você ver pessoas que, por dificuldade de usar uma bengala, só tem uma locomoção amparada por outras pessoas, por exemplo. Ela só consegue se locomover com alguém ajudando. Isso é muito comum, é uma locomoção bastante segura, mas não dá independência. E essa conquista da independência é uma coisa muito gratificante. A gente tem visto algumas pessoas no grupo que, a partir dos contatos com a gente, passaram a desenvolver essa coragem de enfrentar a vergonha, de enfrentar esse ambiente social aparentemente discriminador ou, de certa forma, estigmatizador, mas é muito visível, é muito palpável esse tipo de benefício. Sem dúvida, né? Porque se você recupera a sua independência para se locomover, é maravilhoso. Agora, deve ser, como é que acontece a aceitação? Perder a visão não é legal para ninguém. Não é legal. Não, é claro que não. Então, como que a pessoa consegue aceitar isso, né? Existe algum jeito? Como é que a gente se consola? Então, isso é um processo. Eu acho que, como você observa e todo mundo é capaz de pensar, a perda de qualquer função importante da nossa vida gera sofrimento, gera dificuldades práticas, dificuldades afetivas, mas até nisso o grupo de apoio tem a sua função. Quer dizer, psicologicamente a gente fica abalado. Eu mesmo sou afetado por retinose pigmentar
e eu passo por processos de adaptação, de aceitação, que são muito graduais. O sofrimento inicial é muito compreensível, muito normal, e a lentidão do processo também é uma coisa esperada, quer dizer, a pessoa não passa a aceitar as suas dificuldades de uma hora para outra. E até nisso o grupo tem tido uma função muito importante, quer dizer, quando as pessoas conhecem outras pessoas que passam pela mesma condição, elas também passam a se aceitar melhor, quer dizer, se espelhando no outro, vendo um outro que amadurece, um outro que enfrenta essas dificuldades, tudo isso vai ajudando muito no processo de recuperação. Agora, quem está em volta pode ajudar bastante, não pode? Ah, sim, isso esquecendo muito... seus preconceitos. Com certeza, não é? Sem dúvida. Como a família, a própria sociedade, né? Na medida que a gente está aqui na televisão falando sobre esses problemas também, a gente pode estar dando uma pequena contribuição para que... Eu acho que uma grande contribuição. Esse espaço, quem tá em por volta, exemplo, né, Paulo? Sem dúvida. Ajudar nesse tipo de aceitação, porque não tem outro jeito senão aceitar. Pois é. O primeiro passo é sempre em termos de aceitação afetiva. E é uma grande dificuldade, quer dizer, aceitar afetivamente, aceitar emocionalmente uma situação, tanto para o afetado quanto para a família, é um processo. É uma coisa devagar, mas a partir desse passo inicial a gente tem uma série de benefícios. Quer dizer, quando você consegue lidar, pensar no problema com calma, tudo isso traz benefícios muito grandes. Por exemplo, a busca de soluções para a leitura. Às vezes a pessoa passou a ter uma dificuldade de leitura e, em função dessa tranquilidade que ela conquista, ela conquista secundariamente uma série de outras coisas. Essa reabilitação de atividades prazerosas, tudo isso incentivado por uma motivação inicial, que esse sentimento de aceitação na família ou do ambiente exterior. Só que a pessoa não pode esperar primeiro que o ambiente o aceite, que as pessoas superem essas dificuldades. É sempre dentro de si que se vai conquistar a força e os mecanismos e as atividades para a superação das dificuldades. Paulo, eu acho que também vale a pena lembrar da questão de inclusão na parte do trabalho e da escola, né? Sem dúvida. Que num programa como esse a gente tem a oportunidade de colocar para o mercado de trabalho que é importante não existir só a lei de inclusão no trabalho, no papel. A inclusão do deficiente ela tem que ocorrer também na prática. E a inclusão do deficiente visual é muito mais difícil. Quer dizer, é difícil você dizer no geral, mas é uma das áreas mais difíceis de você incluir a pessoa. E o deficiente pode atuar em várias áreas, o deficiente visual. Então, tem que se tentar profissionalizar essa mão de obra do deficiente visual e se criar empregos onde eles possam estar desempenhando. Eles são úteis também no mercado. Bom, eu recebo todos os dias mensagens evangélicas do Paulo Barbosa, que é o homônimo daquele famoso radialista, né, o Paulo Barbosa, que não enxerga, ele é cego. E ele manda as mensagens de um cego na internet, então ele consegue operar o computador, não é? Então, você vê que não é o caso dessas doenças, porque não é a perda total da visão aqui, não é? É apenas a redução. Então tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, né? Bom, tenho que ir de novo, você já sabe, né? Para aquele intervalinho, mas eu volto exatamente em 2 minutos e 59 segundos pela sua Rede Mulher de Televisão. Não saia daí. Rin Tin Tin. Esse cachorro é um tremendo fora de série. Vai, gente! Que ataquem os índios. Ou até mesmo os mais perigosos bandidos. Ninguém é páreo para esse forte soldado e seu amigo Cabo Rusty. Rin Tin Tin. Hoje, 5:30 da tarde.
depois dessa avaliação? Bom, a conclusão que eu cheguei foi de fazer a coloração. STU adverte, sem romper com a ALCA e o FMI, toda promessa de emprego é propaganda enganosa. Fortaleça sua luta. Ajude a eleger deputados do PSTU. Vote 16. Amigas. Precisa de uma esquerda para valer. Vota Brasil, chegou a hora. Se você for um dos convocados para participar das eleições como mesário ou mesária, parabéns! Quem é mesário participa da maior festa da democracia, exercendo uma função fundamental para o sucesso das eleições. Mais que isso, terá um nome registrado na história das eleições no Brasil. Participe! Voto é decisão. É Brasil no coração. Diretoria de Hidrografia e Navegação, construindo a Carta Náutica, fazendo a previsão meteorológica, apoiando o poder naval, mantendo a sinalização náutica e promovendo a pesquisa oceanográfica. Hidrografia brasileira, entusiasmo, competência e dedicação à pátria. 28 de setembro, Dia do Hidrógrafo. A sensibilidade do Quércia é alguma coisa muito verdadeira. E a vida pública não transformou este homem. Ele continua o político talentoso e um ser humano absolutamente sensível. Vote Quércia para o Senado. Dia 29. Você vai conhecer Pompeia, próspera cidade portuária, onde a nobreza de Roma se reúne em busca de diversão. Lá, a disputa pelo poder se mistura com religiões, deuses e vícios. Lutas sangrentas distraem o povo das injustiças e do sofrimento. O mesmo povo que vê surgindo entre si um novo espírito de fé. Ele conheceu Cristo e talvez possa nos ajudar a mudar nossas vidas. Implacavelmente perseguido. Acho que agora estão preparados para os cristãos. Ninguém poderia imaginar o destino que lhes aguardava. Dia 29, 4 da tarde, estreia Os Últimos Dias de Pompeia, aqui na Rede Mulher. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre doenças degenerativas da retina. Estou aqui com muita alegria com a doutora Juliana Ferraz Salum, que é oftalmologista e chefe do setor de retina da Escola Paulista de Medicina. Estou também com Paulo Augusto Colasso Monte Alegre, que é psicólogo e fundador do Grupo de Retina São Paulo. E estou também com minha convidada especial de hoje, Maria Júlia Araújo, que é presidente do Grupo Retina São Paulo. Para você que está interessado em se associar a esse grupo, eu vou dar novamente o telefone deles, 50 31 30 15, tá bom? Bom, tem já um montão de perguntas aqui e a gente vai começar a falar, mas o Paulo quer fazer uma observação sobre essa história da informática, né? A doutora estava falando sobre a inclusão do deficiente visual no mercado de trabalho e tudo mais. Você queria fazer uma observação. Pois é, então esse é um campo tão novo e tão desconhecido que vale a pena a gente dizer uma coisinha sobre a questão da informática. Para a maioria dos casos, a informática realmente não é necessária. A pessoa com degeneração retiniana pode se utilizar de outros recursos, mas há uma série de casos em que a informática também passa a ser útil. Seja por um computador com síntese de voz, que é um programa que vai ler os textos para a pessoa, ou até pela ampliação da tela do computador também, que muitas vezes a visão central prejudicada, isso passa a ser um recurso importante. Olha, interessante, né? Pois é, o computador também pode ajudar. É isso aí. Bom, doutora, vamos começar a responder as nossas perguntas aqui de hoje. Tem muita coisa, né? Tem a Ana Tereza de São Paulo, ela quer saber a diferença entre degeneração da retina e a degeneração do nervo óptico. E ela quer saber se ambos são coisas hereditárias. A retina e o nervo óptico são estruturas diferentes, mas o caminho que a imagem percorre para se formar, ela vai do fotorreceptor, que é uma célula retiniana, passa por outra célula na retina e
depois uma célula que tem um axônio grande que passa pelo nervo óptico e chega até o cérebro. Então, essa que a gente chama da via visual, ela pode estar alterada em degenerações em vários níveis, né? Então, existem degenerações da retina que comprometem a visão e existem degenerações do nervo óptico. E ambas têm diversas causas. Existem causas hereditárias tanto para a degeneração da retina, quanto causas já conhecidas de genes que causam degeneração da parte do nervo óptico. Agora, não é uma coisa obrigatória, né? Não é porque eu tenho que meu filho terá, ou não é porque meu avô teve que eu terei. Não, existem vários tipos de padrões de herança diferentes. Então, existem as formas que são autossômicas dominantes, recessivas, ou ligadas ao cromossomo X, principalmente nas degenerações da retina. A degeneração do nervo óptico, ela segue um padrão autossômico dominante em uns casos, outros têm um padrão de herança mitocondrial, que é um pouco mais raro, mas você consegue, num aconselhamento genético, ver se existe risco ou se não existe risco daquele descendente ser afetado pelo problema. Tá certo. A Rose, do Mato Grosso, pergunta se o descolamento da retina é genético. Não, né? Descolamento é outra coisa. Descolamento de retina, ele tem algumas causas, fatores de risco, que a gente chama, que é alta miopia, operação de catarata prévia, tá? E existe também o descolamento da diabetes e umas outras causas menos frequentes. O trauma também é um fator muito importante. Então, algumas dessas causas, como a miopia, ela tem um padrão genético de herança. Então, nesse sentido, existe uma predisposição genética ao descolamento de retina. Tá certo. Mas ele segue uma forma que a gente chama poligênica. Não é só isso, né? Isso. A Vilma, de São Paulo, diz que o marido dela tem degeneração da retina e só trata com vitaminas. E ela quer saber se isso está certo. No dia a dia, a vitamina é o que a gente prescreve, tá? Mas algumas complicações podem ser minimizadas com outros tipos de recursos. Por exemplo, na degeneração macular relacionada à idade, existe a terapia fotodinâmica, que está indicada em alguns casos. Existem terapias, outros tipos de terapia que a gente está estudando lá na Escola Paulista em protocolos, como a terapia fotodinâmica com endocianina verde. Existe também outros protocolos com triancinolona e outras drogas que podem ter a utilização em casos selecionados. E a Silvia, de São Bernardo, diz que sentiu um escurecimento em uma das vistas, quer saber se pode ser sério, e a mãe dela tem pontinhos, eu vou ficar gripada, a mãe dela tem pontinhos no olho que atrapalham a visão. E a Lígia, de São Paulo, também diz que vê pontinhos e que sente como se fosse uma gelatina ao redor do olho. Elas estão preocupadas, têm razão de estarem? Bom, a parte do escurecimento visual, que a gente chama de uma amaurose fugaz, é um escurecimento transitório, que escurece e depois retorna. Existem várias causas para essa amaurose. Realmente tem que procurar o médico para fazer um exame oftalmológico, porque muitas vezes a causa é vascular, quer dizer, o coração não deu um bombeamento de sangue adequado, não deu um suprimento, tanto para o olho quanto para o cérebro, ele pode ter um apagamento da visão transitório, mas costuma recobrar. Precisa fazer um exame para saber se é essa causa ou se existe algum motivo ocular para isso. Agora, quanto às mosquinhas, que a gente chama de moscas volantes, que são esses pontos pretos na visão, em geral são degenerações do vítreo, que é a gelatina que a gente tem dentro do olho. É muito comum esse tipo de queixa na população, e quando a pessoa sente isso, tem que procurar o oftalmologista e fazer um exame da retina com a pupila dilatada, para você ter certeza de que não tem nenhuma degeneração da retina associada à alteração do vítreo. Mas aí vai ficar vendo pontinhos para o resto da vida? Se for só a degeneração do vítreo, a gente costuma recomendar que se acostume com os pontinhos, porque eles aparecem e não somem. Ficam mesmo, né? Ficam mesmo. A pessoa acaba se acostumando com eles. Ai, tem tanta Como pergunta, diz o Paulo, doutora. a gente se acostuma com coisas estranhas. Olha, a Francisca de São Paulo, ela diz que tem diabetes, fez operação da catarata, está preocupada com a retina prejudicada, 5 operações a laser, e quer saber por que está sendo prejudicada a sua retina.
Bom, a catarata ela é mais frequente nos diabéticos, mas além da catarata, o diabético também tem muita retinopatia diabética, que é essa alteração dos vasos da retina em decorrência da diabetes. E o tratamento para isso, o melhor tratamento é o controle clínico e o controle com exames de fundo de olho periodicamente, para você ter certeza de que não está sofrendo dessa retinopatia sem perceber. E quando o médico diagnostica que a retinopatia está acometendo o olho, o tratamento é fotocoagulação com laser, né? E é feito em várias sessões. Então, tudo que ela falou realmente procede. Esse é o caminho certo, mesmo. Né? Esse é o caminho. Realmente, olha, a Vani de Pirazi teve hemorragia na retina, fez cirurgia de catarata, tem não entendi, um escuro, talvez, no meio do olho, só enxerga com o olho e ela quer saber se essa visão vai voltar algum dia. Provavelmente é semelhante à pessoa anterior, né? Essas manchas escuras, às vezes, são essas hemorragias que bloqueiam a visão nos pontos onde a hemorragia é muito densa. Então, formam manchas no campo visual da pessoa. Tá certo. A Maria Silvia, ou Mário Silvia, não sei, pergunta o que provoca a degeneração da retina. Tá. Isso é a constituição genética da pessoa. Por exemplo, uma das causas genéticas para retinose pigmentar é a mutação do gene da rodopsina. Mas existem mais de 120 genes que estão sendo pesquisados. Uns 40 já foram encontrados. Então, são proteínas que atuariam nesse metabolismo do pigmento visual, da formação da imagem na retina, que podem ter algum tipo de mutação. Eles podem carregar um erro e produzem a proteína errada, que funciona de forma errada e, com isso, provoca um desgaste mais precoce da retina. Aí, ó, para variar, Sueli me dando tchauzinho, o tempo acabou, né? E tanta coisa que a gente ainda tinha para falar aqui. Quero agradecer muito a presença da doutora Juliana Ferraz Salum, oftalmologista, do Dr. Paulo Augusto Colasso Monte Alegre, psicólogo, e da nossa convidada especial, Maria Júlia Araújo, presidente do grupo Retina São Paulo. Beijo para Viviane de Santo André, Sônia da Vila São José, Maria Lúcia de Osasco, Andréa de Caieiras, Cristina de São Mateus, Yara de Taubaté e Maria de Araraquara. Amanhã, você sabe que é dia de saúde dos dentes aqui no Saúde Feminina, nós vamos falar sobre os implantes e sobre uma novidade que é a cirurgia ortognática. Um beijo, até amanhã.